Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022, são 10 horas e 16 minutos. O escriba, nesse fim de semana, fez uma experiência. Foi procurar nos seus guardados e examinar aquilo referente a ele como projetor de personalidade e ao mundo circundante, a saber o que havia mudado, como o corpo se comportara durante esse período de 8 anos, quiçá de 2014, por exemplo, até esta data, e o que se poderia expectar de aperfeiçoamento do próprio e dos circundantes em função dessa experiência quase pessoal, mas também projetada no interesse dos ouvintes, principalmente dos jovens. O Paulo Sérgio localizou várias palestras feitas lá atrás na Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente na seção de São Paulo, na secção de São Paulo. E escolheu uma delas em que havia exatamente esse tipo de projeção, ou seja, o encastoamento entre o passado e agora o futuro, ou seja, o que era o Paulo Sérgio espírito e corpo há 8 anos atrás e o que é este hoje velho parlapatão da advocacia criminal no interregno, não, na comparação entre o que foi e o que é. E não há desinteresse pessoal e, quiçá, não há desinteresse daquele ouvinte nisso, porque o corpo se modifica, a inteligência amadurece ou até se inferioriza de lá até agora, o mundo se modifica e a imaginação do dizedor em 2014, prevendo o que poderia acontecer em tese de 2014 até essa data, funcionaria ou não. O Paulo Sérgio diz isso tudo porque tem lido muito sobre inteligência artificial. E uma das particularidades que diferenciam o ser humano dos animais ditos inferiores é exatamente a capacidade de imaginar o futuro. E se dirá, bem, mas o cachorro também pode fazer isso? Não. Não se pode confundir o instinto com a inteligência ou a consciência permitindo à criatura imaginar o que vai suceder. O cachorro atropelado há 2 anos atrás não atravessa a Avenida Paulista sem grandes preocupações, porque tem medo de ser atropelado outra vez, mas isto não é imaginação. Isto é o instinto funcionando na prevenção do acidente. Os animais inferiores têm instinto. Nós temos inteligência. Então, é curioso saber, em primeiro lugar, como é que as criaturas mudam, como o ser humano se modifica no correr do tempo, aquilo que age sobre o espectador e sobre o projetor da imagem em si,
e se isso pode, de alguma forma, permitir àquele que ouve uma certa possibilidade ou uma certa dose de aperfeiçoamento ou interação. Essa palestra que o Leite Fernandes fez em 2014 foi muito esquisita, porque tinha o nome de Fabulações de um Velho Criminalista, porque àquela altura o Leite Fernandes já estava caminhando para a velhice. Mas essas fabulações foram colocadas numa intersecção entre aspectos físicos, aspectos emocionais, particularidades também de natureza ligada à própria época em que a palestra se fazia, em perspectivas possibilitando que a imaginação do dizedor funcionasse exatamente dentro desse ponto de vista que o Paulo Sérgio referiu há pouco. Enfim, o Leite Fernandes não sabe se isto serve ou não aquele ou aqueles que o tenham honrado com esse tipo de ouvidoria, ou com esse tipo de percepção das influências, inclusive, que a Ordem dos Advogados do Brasil pode ter exercido, podem ter exercido sobre os próprios alunos, aqueles que haviam deslocado os corpos e as inteligências para assistência à palestra que se desenvolvia. A palestra tem 1 hora, hoje em dia é difícil ter-se paciência para assistir a alguma coisa que vá além dos 15 minutos, mas de alguma forma foi importante para o próprio Leite Fernandes hoje, 8 anos mais antigo e submetido aos incidentes e acidentes de percurso. Essa palestra foi na recordação ou na revivescência intelectual interessante para o afunilamento da perspectiva do próprio Leite Fernandes quanto ao futuro, porque imaginou, em parte, o que poderia vir a acontecer agora. De maneira que fica esta introdução curta antes de se projetar o vídeo correspondente àquela época, 8 anos passados, com visualização dos assistentes também, porque se via um ou outro aluno aborrecido, desinteressado, sem entender, inclusive, o montante do raciocínio que levava o Paulo Sérgio ao começo, ao meio e ao fim, e outros prestando muita atenção, a saber, se aquele que se enraivecia ou irritava com o ponto que a palestra pretendia alcançar, levou alguma coisa para o futuro de bom, ou se levou alguma coisa para o futuro de ruim. E qual teria sido a expectativa de cada um dos ouvintes 8 anos atrás e 8 anos depois? Os chineses hoje têm uma educação centrada, inclusive, na chamada inteligência artificial e acompanham os alunos desde a tenra idade até os 18, ou 19 ou 20 anos. E há em São Paulo, inclusive, perto deste escritório, uma escola para quase nascentes, quase nascituros, e para crianças
que aprendem duas línguas concomitantemente. Aprendem o português, mas podem aprender também o italiano, o inglês, o alemão, o francês, o japonês, o chinês, quem sabe. A escola se dedica a isto, enfim, permitir a uma criancinha falar papai em chinês, em japonês, em holandês, em húngaro, ou até na língua falada na Ucrânia ou na Rússia, etc. Coisas que são muito interessantes. Saber o que uma criatura era há 8, 10 anos atrás, o que ela veio a ser 10 anos depois, no sentido de aperfeiçoamento ou de intimidização. Intimidização é esquisito. Ou de exposição das suas intimidades 8 anos depois. Fica aqui esse perlustramento inicial apenas para explicar àqueles que vêm e ouvem a palestra e os ouvintes também o objetivo mais particular dessa rememoração, que chamou a atenção do Leite Fernandes nesse fim de semana. Aproveitou razoavelmente bem. E lá na Vevá.